O manobrista já tinha ido embora. Eu mesma estacionei meu carro no canto do estacionamento de cascalho, limpei as mãos no vestido tentando alisar os amassados da viagem longa e tensa. O pneu furado me atrasou quase 1 hora, e quando cheguei na vinícola o sol já estava baixo. Andei rápido, com a sacola de presente balançando do meu lado a cada passo. Risadas vinham do terraço, claras e animadas. Segui o som pela lateral do prédio, sem querer entrar pela porta da frente no meio de um brinde ou uma dança. Um grupo pequeno estava reunido perto da lareira externa, taças de champanhe levantadas, rostos iluminados pela luz suave. Graças a Deus ela não veio, alguém disse. Era Lauren, minha nova nora. O grupo riu. Fiquei parada atrás da cerca viva. Ela tem boas intenções, Lauren continuou suspirando de forma teatral. Mas ela pesa demais o ambiente. Mais risadas, taças se chocando. Alguém falou de energia, outro de vibe. E então Elias, meu filho. Ele também riu. Não disse meu nome. Não me defendeu. Só sorriu, beijou a têmpora dela e levantou a taça. Fiquei imóvel. Apertei o cabo da sacola com tanta força que meus dedos doíam. Dentro dela estava a coxa que costurei por 2 meses e meio, embrulhada em papel creme e amarrada com fita vinho, as cores do casamento. Eu tinha conferido 2 vezes. O vento bateu, levantando a ponta do meu chale e empurrando aquelas palavras ainda mais fundo nos meus ouvidos. Dei um passo atrás, cuidando para o salto não raspar no cascalho. Perto do estacionamento havia um banco. Sentei ali por muito tempo. Não lembro quanto, só a música distante e alguém chamando para o próximo brinde. Depois me levantei. Não fui embora. Entrei pela porta lateral. Ainda tinha meu nome, mesmo que não quisessem falar. Entrei pela porta de serviço, perto da cozinha, onde os funcionários mal levantaram os olhos. Meus saltos batiam de leve no piso de azulejo enquanto eu seguia em direção ao salão, passando por bandejas de petiscos e garçons perto da máquina de café. Mantive os ombros firmes e o olhar reto, mesmo sem ver meu nome no quadro de boas-vindas. Dentro do salão, tudo brilhava em dourado, velas flutuando, risadas ecoando pelas paredes. Procurei minha mesa. Havia 10, talvez 12, em volta da pista de dança. Passei por todas devagar, lendo os cartões dobrados. Nada. Nem Marcel Rovan, nem mãe do noivo, nem reservado. Não pedi ajuda. Só peguei uma cadeira perto da parede, ao lado de uma coluna coberta de luzinhas, e sentei. Coloquei a sacola no colo e segurei com as 2 mãos, como se protegesse algo frágil. Talvez fosse isso mesmo. Pouco depois, mostraram um vídeo com fotos. Imagens de bebê, peças da escola, férias na praia. A infância da Lauren ocupava metade da tela. Os pais dela apareciam sorrindo em estações de esqui e lagos. Esperei pelas fotos que eu tinha enviado do Elias, sem dentes, segurando o troféu da 3ª série, dormindo no meu ombro no ônibus para Virgínia. Nenhuma apareceu. Observei atenta. Todas as fotos que antes tinham eu foram cortadas, ajustadas, tiradas. Em uma dava até para ver meu cotovelo no canto, logo coberto por uma transição com flores e uma música de trompete. A sala aplaudiu. Eu bati palma uma vez, talvez 2 mais tarde, quando começaram os brindes, a mãe da Lauren enxugou as lágrimas. Elias se levantou para falar, com a voz calma e calorosa, agradeceu a todos que ajudaram eles a chegar até ali. Não olhou na minha direção. Depois veio a primeira dança. Elias girava a Lauren devagar. Em seguida, ele dançou com a Patrícia. Um balanço lento, ensaiado. Todos sorriram. Ninguém veio até minha cadeira. Nenhuma palavra, nenhum olhar. Mas eu fiquei, porque precisava ver até onde tinham ido sem mim. Lembro do dia em que vendi minha aliança de casamento. Era primavera, final de março, ainda com cheiro de geada. Entrei em uma joalheria pequena, 2 cidades depois, com a mão fechada no bolso do casaco. Quando abri, o homem do balcão olhou para a aliança de ouro e disse o número. Eu concordei com a cabeça. Não chorei. Só pensei no Elias meses depois, em pé no gramado da faculdade, carta de aceitação em uma mão e o futuro na outra. Aquele dinheiro pagou a matrícula dele.
Ele nunca soube. Costurei o terno do baile de formatura dele sozinha, na noite anterior. Era meia-noite, a mesa cheia de tecido, alfinetes na boca, café frio ao lado. Ele tinha pedido em cima da hora. Disse que não queria ir, mas mudou de ideia quando os amigos arrumaram par. Nunca contei como eu estava cansada. Só sorri e passei o ferro na lapela até ficar perfeita. Quando a Lauren conseguiu aquele estágio em Washington, Elias disse que ela precisava de um guarda-roupa novo, profissional, como ele chamou. Fiquei acordada até o amanhecer montando um conjunto, 3 saias, 2 blusas, um casaco ajustado. Embalei em papel de seda e coloquei tudo arrumado em uma mala que comprei usada. Ela me agradeceu na época, de um jeito rápido, como se eu tivesse achado tudo numa liquidação. O casamento chegou e eu mandei minha contribuição em silêncio. Paguei o sinal do espaço direto, sem recibo no fichário, sem menção nos discursos. Eu não liguei. Disse a mim mesma que não fazia por reconhecimento. Só queria que eles tivessem o começo que sonhavam. Mas agora, sentada sozinha no fundo do salão, vendo um vídeo que me apagava, cercada de flores que em parte eu tinha pago, e rostos que não sentiam falta do meu, comecei a pensar se no fundo eu queria sim um obrigado. Ou um olhar, ou pelo menos ouvir meu nome. A música mudou. Um casal chegou e sentou nas cadeiras ao meu lado. Não perguntaram quem eu era. Eu também não disse. Não dormi naquela noite. Tirei o vestido, pendurei com cuidado, deixei a sacola de presente na mesa da entrada. Pensei que talvez, só talvez, alguém ligaria. Que teria uma mensagem, pequena que fosse, um obrigado, nem que fosse por educação. Mas não veio nada. Na manhã seguinte, as fotos do casamento já estavam online. A mãe da Lauren tinha postado um álbum chamado Nosso Dia Perfeito. Eram mais de 200 fotos. Lauren de renda, Elias de cinza, o lugar brilhando com a luz do pôr do sol, convidados rindo, dançando, brindando. Fui passando devagar. No começo, procurei por mim. Depois procurei mais, nas fotos de grupo, nos ângulos abertos, no fundo do corte do bolo. Eu não estava em nenhuma. Só tinha uma foto borrada, tirada de longe, em que dava para ver de leve o contorno do meu ombro. Reconheci o broche que usei, mas até isso tinha sido cortado numa edição esperta. Fechei a aba. Ao meio-dia, liguei para o Elias. O telefone tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. Não deixei recado. Disse a mim mesma que não sabia o que falar, mas a verdade é que não sabia como pedir reconhecimento sem parecer desesperada. Fui até a cozinha e abri a gaveta onde tinha guardado o cartão de confirmação de presença, aquele que nunca mandei de volta. A Lauren tinha entregado o convite em mãos semanas antes, junto com um olhar firme e um cronograma impresso dos eventos. Eu peguei, alisei no balcão, coloquei de volta no envelope e fechei. Depois colei uma fita transparente na aba. Não estava com raiva, nem amarga, só encerrada. Guardei na gaveta junto com os moldes de costura antigos que já não usava, apaguei a luz e botei água para ferver pro café. Naquela tarde, abri as janelas e, pela primeira vez em semanas, sentei sem olhar pro celular. Comecei a caminhar toda manhã antes do calor chegar, só até a estrada depois do correio velho e da igrejinha com as janelas descascadas. Minhas juntas doíam no começo, mas eu até gostava da dor. Era como se meu corpo dissesse, você ainda está aqui. Quando voltava, fazia café preto. Forte, quente, sem açúcar. Bebia na varanda, com as pernas enroladas na mesma colcha que eu tinha planejado dar para eles. A sacola ainda estava na porta de entrada. Eu não tinha decidido o que fazer com ela. No começo, pegava o celular por hábito, entrava para ver se Elias tinha postado algo novo. Depois parei, não por birra, mas por cansaço. O silêncio parecia mais limpo. Não mandei mensagem, não comentei nada. Deixei meu lado da linha quieto. Na segunda quinta-feira depois do casamento, passei pelo centro comunitário e vi um cartaz na janela, oficina de costura. Iniciantes bem-vindos. Arranquei o papel com o número e me inscrevi no dia seguinte. Era um grupo pequeno, 4 mulheres, um homem e uma moça de uns 20 anos, que disse que queria aprender costura de verdade, não coisa de TikTok. Levei minhas próprias agulhas, usei o dedal que minha mãe tinha me dado.
Depois fiquei para ajudar na arrumação e acabei me oferecendo para dar uma aula na semana seguinte. Perguntaram qual nome eu queria no formulário. Pensei um segundo antes de escrever. Marcel Rovan, não mãe, não senhora Rovan, só eu. À noite, cozinhava o que eu queria. Deixava a louça na pia de um dia pro outro se não tivesse vontade de lavar. Acendia uma vela às vezes, não para ninguém, só porque gostava da chama. O celular continuava quieto. Ninguém perguntava onde eu estava. Parecia que nem notavam. E mesmo assim, cada dia era um pouco mais meu. Um tipo de dia que eu não tinha deixado espaço para viver em anos. A dona Alpen comentou por acaso, enquanto a gente tirava a erva daninha no pedaço de jardim entre as casas. Você tá até brilhando, disse, apertando os olhos olhando para a tela do celular. A Lauren postou o anúncio hoje cedo. Você deve estar nas nuvens. Eu não respondi de imediato. Afundei o dedo no barro e balancei a cabeça como se já soubesse. A postagem tinha saído horas antes. Eu não tinha visto. Nem fui marcada. Depois, quando procurei, achei a foto, Elias e Lauren na frente de uma cerca branca, segurando um parzinho de tênis de bebê entre eles. A legenda dizia, chegando neste outono. Tinha 3.000 curtidas, dezenas de comentários. Nenhuma menção a uma avó. 2 semanas se passaram até Elias ligar. O número apareceu na tela perto da hora do jantar. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Oi, mãe, ele disse. Ouvi a voz da Lauren ao fundo, rindo de alguma coisa. Como você tá? Ele perguntou. Bem. Silêncio. A gente tava pensando se você podia fazer alguma coisa pro bebê. Engoli seco, olhei pro monte de tecido na minha mesa da cozinha. Um novo projeto, uma colcha de lembranças para uma mulher cuja irmã tinha falecido. Pro quarto do bebê, ele continuou. A Lauren achou que seria fofo, sabe, bem sentimental. Dava para sentir o tom ensaiado na voz dele, como se tentasse soar casual, mas não demais. Dobrei um dos quadrados de tecido com cuidado antes de falar. Eu não costuro pra gente que comemora quando eu não tô por perto. O silêncio que veio depois não doeu. Só ficou ali. Entendi, ele disse por fim. Logo depois nos despedimos. Naquela noite, peguei o envelope marcado a documentos do espólio e li cada linha com calma. Tirei um nome, adicionei uma nota, assinei no canto. Quando terminei, fiz uma segunda xícara de café, mais forte que o normal, e fiquei olhando o sol descer atrás da cerca como se não tivesse pressa de ir embora. Na quinta-feira pedi a nova placa da caixa de correio. Chegou num pacote marrom fino, bem embrulhado, com as letras gravadas em aço escovado, M. Rovan. Fiquei na calçada com a chave de fenda em uma mão e a placa antiga na outra. A original dizia Andy Robinson há décadas, lembrança de quando eu achava que fazer parte de algo significava nunca ser esquecida. A nova encaixou direitinho. Sem problema, sem resistência. Na mesma semana, abri uma loja no Etsy. Só uma página simples, Treais by M. Rovan. Fotos de colchas feitas de roupas de coral, jaquetas jeans, vestidos de aniversário. Cada uma costurada com cuidado e história. Os pedidos vieram devagar no começo, depois constantes. E sem eu pedir, 2 mulheres da oficina de costura me chamaram para orientar elas. Uma era viúva recente, a outra uma mãe jovem que sussurrou que costurar era a única coisa que fazia ela se sentir ela mesma de novo. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Nos sábados de manhã, a gente trabalhava num canto da sala comunitária, perto das janelas. Eu ensinava como fechar os cantos, como combinar linhas com memória. Não falávamos de maridos ou filhos a não ser que quiséssemos. Alguns dias a gente só deixava o barulho das máquinas preencher o silêncio. 1 mês depois, um repórter do jornal local apareceu na oficina. Ele estava escrevendo sobre artesãos da cidade e pediu para me entrevistar. Começou com perguntas educadas, como comecei, o que me inspirava. Depois olhou em volta e disse, então, você também é mãe? Acho que sorri, sem dureza. Eu não sou a mãe de alguém, respondi. Eu sou uma criadora. Ele anotou exatamente assim. Quando a matéria saiu, essa frase era a manchete.
recortei e colei acima da minha mesa de costura. Não por orgulho, mas como prova. O tipo de prova que eu já não precisava de mais ninguém. No fim do mês, eu tinha 10 encomendas pendentes. E uma lista de espera. Dessa vez ele bateu na porta em vez de ligar. Vi o carro pela janela da cozinha e deixei ele lá 1 minuto antes de abrir. Não por maldade, mas por clareza. Oi, mãe, ele disse como se fosse a coisa mais simples do mundo. Afastei e falei, pode entrar. Ele parecia mais velho, com um olhar cansado. Não de trabalho, talvez de silêncio. Não pediu café. Sentou na beirada do sofá como se não tivesse certeza se pertencia ali. Eu tava querendo passar aqui faz tempo, começou. Notei que você não aparece mais. Assenti. Ele olhou ao redor, pro suporte de costura, pro artigo emoldurado na parede. Você tem estado ocupada. Tenho. Ele pigarreou. A Lauren quer acertar as coisas. Ela se sente mal pelo que aconteceu. O casamento foi tudo demais. As pessoas falaram coisas que não queriam dizer. Observei as mãos dele se torcendo. Ele ainda fazia isso quando estava nervoso, igual quando era menino e ia confessar que tinha quebrado algo. Ela acha que a gente devia sentar, conversar, recomeçar. Deixei as palavras dele ficarem no ar, eu não tentei aliviar as palavras. Não balancei a cabeça para confortar. Em vez disso, perguntei, foi a Lauren que brindou a minha ausência, ou você também bateu o copo? O rosto dele tremeu. Eu não quis, mas você também não impediu, né? Ele baixou os olhos. Lá estava. Não era crueldade, não era piada, era o silêncio. Aquele acordo quieto de quem tem medo de se incomodar para defender o amor. Eu só não queria causar cena, ele disse bem baixo. Mas você deixou eles me apagarem, respondi. E ainda esperou que eu continuasse aparecendo como se nada tivesse mudado. Ele não discutiu. Depois de um tempo, levantou. Disse que me deixaria pensar. Disse que esperava que a gente conversasse de novo. Fechei a porta devagar atrás dele, e dessa vez não chorei. Fui até a mesa de costura, linha na mão. Ainda tinha trabalho para terminar. O convite do chá de bebê chegou pelo correio. Papel grosso, borda dourada, um elefantinho pastel sorrindo no canto. Não era escrito à mão. Nem tinha bilhete, só um papel impresso com links da lista e horário. Coloquei do lado do convite do casamento. Ainda fechado, ainda lacrado. Não fui. Em vez disso, no sábado, cheguei cedo ao centro comunitário, braços cheios de tecidos e linhas extras. Era minha vez de liderar. As mulheres chegaram aos poucos, algumas quietas, outras já rindo, todas carregando algo mais pesado que kits de costura. Luto, abandono, perda. Dava para sentir no jeito que tocavam o pano. Trabalhamos em ritmo. Agulhas entrando e saindo. Camisas velhas virando bordas. Lenços cortados em losangos. Eu circulava pela sala, parando em cada mesa, ajustando a tensão, animando um ponto teimoso. No meio da manhã, uma mulher chamada Denise, uns 50 anos, olhos bondosos, levantou a cabeça do remendo e perguntou, você sente falta deles? Eu não fingi que não sabia de quem ela falava. Demorei a responder. Pensei na voz de Elias na porta, no copo de Lauren erguido como troféu, em cada ligação não feita, em cada obrigado não dito. Eu sinto falta de quem achei que eles eram, falei. Não de quem viraram. Denise concordou com a cabeça. Não insistiu. Terminamos a sessão com uma foto em grupo. Ninguém foi cortado. Naquela noite, sentei à mesa separando quadrados para uma nova encomenda. Uma mulher queria uma colcha feita dos aventais da mãe que tinha partido. Cada pedaço ainda cheirava a canela e farinha. Segurei-o no peito por um momento antes de dobrar com cuidado. Lá fora, a bandeirinha da caixa de correio estava levantada. Provavelmente outro cartão. Não olhei. Ainda não. Preferi costurar a borda em pontos lentos e firmes. Quando encontrei um rasgo no canto do tecido, não consertei. Cortei ao redor e deixei o próximo pedaço se encaixar no lugar certo.
A placa chegou na primeira semana da primavera. Madeira simples, pintada à mão por uma das meninas do centro. Estava escrito: Casa de M. Rovan, artista têxtil. Pendurei ao lado da luz da varanda, para todo mundo que passasse ver. Não para mostrar, mas para afirmar. As flores amarelas abriram cedo naquele ano, e o ar tinha aquele calor suave que faz esquecer que o inverno já foi cruel. Assei muffins de limão, não bolo, e coloquei uma mesinha embaixo do toldo. Sem lista de presença, sem código de roupa, só quem quisesse aparecer. Denise trouxe café gelado. Hannah, uma das mais novas, levou o filho pequeno e um caderno de desenho. 2 vizinhos apareceram com cadeiras dobráveis e ficaram até a luz mudar. Não falamos sobre as pessoas que faltavam. Falamos de planos, de livros que não terminamos, de tingimento de tecido. Ninguém interrompeu. Ninguém atuou. Em um momento, alguém perguntou onde estava minha família. Sorri e respondi: não está aqui. Essa resposta já não soou vazia. Mais tarde, à noite, arrumei devagar, dobrei as cadeiras, lavei as canecas, deixei a placa da varanda acesa, brilhando num dourado suave contra a escuridão. Por dentro, passei pela prateleira onde guardo o RSVP do casamento. A aba ainda estava selada, a fita levemente amarelada nas bordas. Antes eu sempre parava ali ao passar, deixava os dedos sobre o envelope como se ele ainda pudesse oferecer algo. Agora não paro. Deixo intacto, não como ferida, mas como registro. Não espero mais convites de gente que nunca quis me incluir. Não explico minha ausência nem justifico minha presença. A placa na varanda diz tudo. O nome é meu, e ficou mesmo depois que eles pararam de usá-lo. Apaguei a luz da varanda. A casa atrás de mim não parecia vazia demais. Parecia certa, cheia de histórias que ninguém editou e costuradas exatamente do jeito que eu queria.